A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui o pastor Carlos Pereira e eu estou feliz por mais uma vez estamos aqui na continuidade do nosso curso. Vamos agora para o Evangelho de Lucas. Estamos continuando, a nossa aula e agora vamos para o Evangelho de Lucas. Glória ao nome de Jesus. Vamos, nesse momento, estarmos aprendendo mais do Senhor, mais aprendendo sobre os evangelhos e eu tenho certeza que será de grandes bênçãos para todos nós. Vem comigo e vamos continuar estudando a palavra do nosso Deus, porque é muito bom conhecer a palavra de Deus. Vamos lá? Evangelho de Lucas, vamos continuar. O Evangelho de Lucas, nós temos o terceiro ser vivente, que é aquele comentário que fizemos fazendo uma comparação, o porquê dos quatro evangelhos, O porquê dos quatro evangelhos, fazendo uma relação com a visão que Ezequiel teve no capítulo 1, no versículo 10, e aí a gente vai fazendo a comparação. O terceiro ser vivente tem o rosto como de um homem. O livro de Lucas é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Foi escrito para os gregos, foi endereçado para um amigo grego de nome Teófilo, que significa amado de Deus. Ele enfatiza as parábolas de Jesus e tem uma característica histórica. Lucas capítulo 6, verso 5, e dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O homem perfeito, a ênfase está na perfeição de sua humanidade. Isso aqui é muito interessante. Okay? Introdução. Para que e para quem escreveremos influencia nossos escritos. Lucas escreveu para um ilustre gentil grego chamado Teófilo, que significa amado de Deus. Escreveu para os gentios. E quando usava termos judaicos, os chamados hebraísmo os explicava com precisão. Então vamos lá. Exemplo. Na apresentação de Jesus, explica que era feita segundo a lei de Moisés e levar o menino em Jerusalém. Para um judeu seria totalmente desnecessário citar esses detalhes. Para um judeu grego, isso era extremamente interessante e necessário. Acerca da genealogia, Lucas apresenta neste evangelho, ele apresenta até Adão, progenitor de toda a raça humana, o que é significativo para os gentios e não somente até Abraão, como no evangelho segundo Mateus, progenitor em particular dos judeus. Então você vê aí já uma diferença. Lucas usa palavras gentias como mestre, ao invés de rabino, advogado, ao invés de escriba. Ou seja, Lucas usa as palavras gentias, ou palavras que eram usadas pelos gentios, ao invés de rabino. Ele troca a palavra mestre por rabino, ou seja, para os judeus, rabino, para os gregos, mestre. Advogado para os gregos e escriba para os judeus. Biografia de Lucas. Lucas é o único escritor gentil do Novo Testamento. É considerado o primeiro historiador da igreja cristã. Isso é um dado interessante e importante. Escreveu esse evangelho entre os anos de 59 a 63 depois de Cristo. Escreveu também o livro de Atos, que alguns historiadores classificam como um único livro chamado de Lucas Atos. É um pensamento. A tradição diz que Lucas era de Antioquia da Síria, gentil. Esta cidade era a base missionária de Paulo. Atos capítulo 13, verso 1 a 3. A amizade com Paulo era tão profunda que até mesmo quando muitos o haviam abandonado, ele permanecia ao lado do apóstolo. Isso está em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e capítulo 4, versículo 11, onde Paulo faz referência ao médico amado, a Lucas. O tema e propósito do livro ou do Evangelho de Lucas. Ele tinha um objetivo a escrever, Ele tinha um objetivo específico, que era explicar a Teófilo as coisas que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar, e a um grupo de pessoas a atingir.
Ele apresenta Jesus como o homem perfeito, como filho do homem. Ele enfatiza a humanidade de Jesus. O grupo de pessoas que evidentemente Lucas quer atingir é exatamente o seu povo, os gregos. Ele escreveu para os gregos. Em seus escritos vemos que Jesus cresceu na graça e sabedoria. Em demonstração à humanidade de Jesus, ele dá ênfase na operação do Espírito através de Jesus. O propósito era um duplo propósito. Tendo, pois, muito entendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estais informado. Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4. Olha, o objetivo era duplo, como a gente agora vai especificar. O primeiro objetivo, registrar em ordem os fatos ocorridos e dar a Teófilo a certeza de tudo que já havia sido dito pelo Senhor Jesus. O nascimento de Jesus. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas capítulo 1, verso 27. Objetivava apresentar Jesus como um homem. Ele descreve a sua genealogia, narra os fatos que envolveram o nascimento de Jesus, se preocupa com fatos históricos, recenseamento de César Augusto, quanto Quirino era governador da Síria, cita dados históricos da época de Jesus, e é com base nessas informações que os eruditos chegaram à conclusão que nosso calendário está cerca de 7 anos atrasado. Registro o nascimento virginal do Senhor. Jesus foi apresentado no templo, Lucas capítulo 2, versículos 22 a 24. A apresentação de Jesus foi o cumprimento de um costume judaico e não é uma ordenança aos cristãos. A apresentação de crianças é um costume judaico praticado pelas igrejas cristãs evangélicas. É pecado? Claro que não. Claro que não. É óbvio que não. Nós estamos seguindo a Bíblia Sagrada, nós estamos seguindo o ensinamento da palavra de Deus. De claro e de forma alguma não é. A apresentação de infantes não substitui o batismo quando adulto. Foi adaptado no cristianismo, visto que os judeus só apresentavam o primeiro filho macho. Interessante isso. A infância de Jesus. Eis uma das questões muito interessantes e que, curiosamente, Lucas faz referência porque ele está apresentando Jesus como homem. Então, isso aqui é fantástico. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Lucas capítulo 2, verso 40 a 42. Poucos dos escritores da Bíblia relatam sua circuncisão, sua apresentação e aos 12 anos no templo. Eram rituais comuns para um judeu. O Senhor Jesus, em toda a sua juventude, deve ter ajudado seu pai na carpintaria, pois como filho de Deus ele teria que ser um exemplo e esperar o momento certo para que iniciasse a obra de Deus. João capítulo 2, verso 4. Após esses relatos da infância e adolescência de Jesus, ele aparece agora com quase 30 anos para ser batizado por João Batista e iniciar seu ministério. Então veja bem, isso aqui é um fato extremamente interessante e muito discutido, muito comentado, né, no meio teológico. Porque assim, o que aconteceu no intervalo entre 12 anos e 30 anos na vida de Jesus? É tanto que há um livro evangélico que diz os anos obscuros da vida de Jesus. O termo assim, obscuro, é porque não está explícito na palavra. Não há um registro bíblico dizendo o que aconteceu durante esse período. Não deixa de ser, evidentemente, algo extremamente curioso. O que Jesus fez durante
esse intervalo de 12 até os 30 anos. São aí, evidentemente, um período grande em que Jesus pega o período da adolescência, a entrada na juventude, né? Jesus ali era um adolescente de 12 anos. Havia um costume, né, judaico, que era o bar mitzvah, que levava a criança ou o adolescente, assim considerado adulto já, né, a recitar textos da Torá de cor, né? Era um ritual chamado bar mitzvah, que é realizado pelos judeus, né? É muito interessante isso. A Bíblia de Estudos de Genebra é onde foi tirada essa pesquisa e que é interessante. A tentação do Senhor Jesus. Lucas 4. Se ele foi tentado, então é porque Jesus poderia pecar? Jesus poderia vir a pecar? Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 15. Jesus, semelhante a nós, em tudo foi tentado, ok? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha aí. Nada novo debaixo do céu. Assim como no primeiro Adão, Satanás tentou, ele tentou o segundo Adão, que é Jesus. Mas só que tem uma diferença, né? Tem uma grande diferença. É que Jesus venceu ele pela palavra. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, diz a Bíblia Sagrada. As parábolas no Evangelho de Lucas. As parábolas no Evangelho de Lucas. Vamos para lá. Olha, observe que ele dá um destaque grande para parábolas. Há sim, evidentemente, no Evangelho de Lucas, uma quantidade considerável de parábolas, portanto, parábolas que não tem em outras, e são bem características porque a parábola é uma forma clássica de contar uma história, de explicitar um ensinamento com base em o que nós podemos chamar de um exemplo que as pessoas conheçam. A parábola ela tem a possibilidade de tocar o coração da pessoa, né? E também acionar partes do cérebro que só são acionadas quando uma pessoa está ouvindo uma história. E a história é envolvente, a história é comovente. Jesus usa as parábolas porque Jesus sabia que o poder que a parábola tem, o poder que uma história tem. E é muito interessante isso. Vamos para as parábolas no Evangelho de Lucas. Pano novo em vestido velho, capítulo 5, verso 36. Vinho novo em odres novos, capítulo 5, versículos 37 a 38. Construtores prudentes e insensatos, muito interessante. A parábola do credor, a parábola do semeador, a lâmpada debaixo do alqueire, o bom samaritano, o amigo necessitado, o rico insensato, servos vigilantes, servo fiel e prudente. Isso aqui é interessante, muito interessante. Fala muito sobre a questão do relacionamento nosso, né, na obra do Senhor, o servo fiel e prudente. A figueira frutífera, né, isso é por demais interessante, a figueira frutífera. E o grão de mostarda, muito bom. O fermento, o último lugar na festa, a grande ceia, o preço do discipulado, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, o mordomo infiel, o rico e Lázaro, o servo e o senhor, a viúva persistente, o fariseu e o publicano, os talentos, os lavadores maus e a figueira. É uma lista considerável. Aqui nós finalizamos o Evangelho de Lucas. Agora vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho, voltando aqui um pouquinho, para que vocês possam me ver com mais precisão. O Evangelho de João é um evangelho que difere muito, e quando eu digo difere muito, ele tem uma estrutura diferente dos outros, né? Portanto, dos outros
dos outros evangelhos, porque os evangelhos, os 3 primeiros que você acabou de acompanhar, o estudo, né, a partir do primeiro vídeo, agora no segundo vídeo, você tem o seguinte, você tem Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos, que eles têm uma certa semelhança. Por quê? Eles compartilham geralmente do mesmo roteiro de apresentação da pessoa de Jesus, só que o Evangelho de João ele tem uma particularidade interessante. Por quê? Porque o Evangelho de João, por incrível que pareça, diferente dos 3 anteriores, e aí a gente vale a pena recapitular, Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para os gregos, e agora o Evangelho de João foi escrito para os gentios, portanto, para mim e para você. Por incrível que pareça, e por mais interessante que seja, dos 4 evangelhos, o que a igreja, o cristão, os gentios mais citam é o Evangelho de João. Por exemplo, quem nunca lembrou, quem nunca pode dizer assim, eu nunca vi essa citação? Não, de jeito nenhum. Acredito eu que a maioria das pessoas já ouviram falar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está em João, capítulo 3, verso 16. Quem nunca ouviu falar, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, isso também está em João. Quando você cita, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você está citando João, porque isso está em João. Então, de um modo geral, João é um livro que identifica-se muito com a gente, conosco, que somos a igreja, que somos os gentios. Então, quando você vai evangelizar, você cita muito mais João do que os outros evangelhos. É claro que a mensagem de João não foi escrita necessariamente unicamente para os judeus, nem unicamente para os romanos, como fez Marcos, nem unicamente para os gregos, como fez Lucas. É claro que você pode citar Mateus evangelizando, você pode citar Lucas evangelizando, você pode citar Marcos, e você também pode citar João, como você pode citar a Bíblia toda. A única questão que eu estou relacionando o fato a uma realidade, ou seja, relacionando o quanto a igreja na prática utiliza, porque um dos versículos comentado, mais citado, mais publicado podemos assim dizer, em materiais, em quadros evangelísticos, em muros, em temas evangelísticos, é o qual? Esse que eu estou falando, João 3,16. E João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é exatamente o que nós estamos referendando. Então, João é, sem dúvida alguma, um dos livros mais citados por nós gentios. Então, vamos voltar para o nosso estudo, porque a gente vai aprender um pouquinho mais agora sobre esse maravilhoso livro que é o Evangelho de João. Agora, finalizando, ele é, portanto, o 4º ser vivente semelhante à águia quando voa, animal dos ares. O livro de João é considerado o Evangelho do Filho de Deus. Ele foi escrito para a igreja de Éfeso, a fim de combater os erros do gnosticismo quanto à divindade de Cristo. Ele enfatiza, ele atinge, ele foca a divindade de Jesus e tem característica espiritual, totalmente espiritual. João 20:30 deixa bem claro a razão pela qual o livro de João, o Evangelho de João, foi escrito. Vamos lá? Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. João, capítulo 20, versículo 31.
Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Veja o quanto é característico o foco do Evangelho de João na pessoa de Jesus. Somente João fala do primeiro ano de ministério, capítulos 2 e 4. Relata os grandes ensinos, novo nascimento, água viva, pão da vida, bom pastor, luz do mundo, e revela também o propósito de Cristo na última ceia. Isso é interessante, capítulos 13 a 16. Introdução ainda ao Evangelho de João. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, pronto. João escreveu o seu Evangelho com o propósito de apresentar a divindade de Cristo, enquanto os sinóticos mostraram Jesus como o Messias, o servo e o humano. Fatos são peculiares que só João relata em seu Evangelho. São eles: o primeiro ano do ministério de Jesus, os grandes discursos de Jesus, isso aqui é interessante, sobre o novo nascimento, a água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo, e também a exposição do propósito de Cristo na última ceia. João capítulo 13, verso 16. 6 dos 8 milagres narrados no Evangelho de João só aparecem nele, e 2 estão nos sinóticos. Interessante. Uma comparação entre os sinóticos e o Evangelho de João. Os sinóticos falam em especial com descrentes, João fala aos crentes. Ministério de Jesus na Galileia. Os sinóticos falam e João relata o ministério de Jesus na Judéia. Mostra a vida pública de Jesus. Já João mostra a vida particular e privada de Jesus. Os sinóticos transmitem a vida humana e perfeita de Jesus. E o curioso é que João, o Evangelho de João, transmite a vida divina de Jesus. Agora, algumas informações sobre o próprio João. É conhecido como o evangelista. Ele é filho de Zebedeu e irmão de Tiago, segundo Marcos capítulo 1, verso 19. Pescador era a profissão dele e cresceu na cidade de Betsaida, perto da Galileia. Seu pai possuía um barco no qual ele trabalhava juntamente com seu irmão Tiago, onde estavam quando foram chamados para serem discípulos de Jesus. Eles estavam pescando e aí Jesus os chamou. Conhecia o sumo sacerdote de Jerusalém, porque assim ele explicita em João 18,15. Foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus que posteriormente foram chamados de apóstolos. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 4. Mencionado no Evangelho de João como discípulo a quem Jesus amava. Isso aqui é interessante. João, capítulo 13, verso 23. É interessante isso, que João tinha uma relação forte com o Senhor Jesus, né? O Senhor o chamava de amigo, tinha uma relação de amizade muito forte, né? Ele recostava a sua cabeça no ombro do mestre. Ele é mencionado frequentemente ao lado do seu irmão Tiago e de Pedro. Os três já se conheciam antes de se tornarem discípulos de Jesus, pois eram amigos de profissão, o que está em Lucas capítulo 5, verso 10. Provavelmente era filho de Salomé, o qual se uniu a outras mulheres para levar unguento ao túmulo de Cristo, depois da crucificação. Foi apelidado juntamente com Tiago de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Fazia parte do círculo mais íntimo dos discípulos que acompanhavam Jesus, e na crucificação, Jesus se dirigiu a ele ao dizer sobre Maria: eis a tua mãe. E a Bíblia diz que dessa hora em diante o discípulo recebeu Maria em sua casa. Isso está em João, capítulo de número 19, versículo 27. Foi o único que não abandonou o Senhor diante da crucificação, amigo. Isso é um dado importantíssimo. Marcos 14,50. Ele acompanhou a agonia do mestre como testemunha ocular dos fatos.
O tema e data do Evangelho de João. Tema: o Verbo divino e eterno se fez carne a fim de trazer salvação aos homens. A data em que ele foi escrito foi entre os anos de 80 e 95 depois de Cristo. Pedro e Paulo já haviam morrido pelos idos de 67, 68 depois de Cristo. As epístolas já estavam escritas. Jerusalém já havia sido destruída em 70 depois de Cristo pelos romanos, e os outros sinóticos já haviam sido escritos há décadas. Passagens imprescindíveis do Evangelho de João. Agora vamos entrar em um assunto interessante que é o grande destaque de João, o grande diferencial de João e o fato de João não ser um dos considerados evangelhos sinóticos. Ele tem diferença, ele tem particularidade. Para você ter uma ideia, no projeto Obra Missionária chamada Da Meia-Noite, eles têm publicações, ele publica separado o Evangelho de João, porque o Evangelho de João em si, ele apresenta o Jesus divino, esse Jesus que nós cremos, o Jesus que nós cultuamos, louvamos, esse é o Jesus que é adorado, o Jesus que opera milagres, o Jesus que também mostra a sua divindade ali em João, mas também mostra a sua humanidade. Mostra a sua humanidade, mas também mostra a sua divindade. E isso é interessante. Então vamos lá. Olha, interessante as passagens imprescindíveis que precisam ser citadas e precisam ser explicitadas em João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14 do capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No dia seguinte, esse é um dos textos célebres de João, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Capítulo 3, verso 3. O texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o resumo textual da Bíblia Sagrada. Aqui em João 3,16, Deus consegue, inspirando João a escrever, a explicitar em apenas um versículo todo o projeto de Deus desde o Gênesis, desde antes da fundação do mundo, e explicita também a eternidade. Olha que João 3,16 é muito profundo e Deus deu essa revelação a João, e olhe que João, ele tem um relacionamento com o Senhor Jesus próximo. Ele tem um relacionamento bem perto do Senhor Jesus. E a revelação de Jesus a João é muito forte. Olhe, João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 4,26, Jesus disse: Eu o sou, eu que falo contigo. João capítulo 6, verso 48, nós temos aí o que? Eu sou o pão da vida. João 7,37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha que coisa poderosa. Essas são as palavras imprescindíveis do Evangelho de João. João, capítulo 8, verso 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8, 7. E como insistissem
perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Muito forte. Aí, João 8,7 vem a expressão: atire a primeira pedra. Foi tirado daqui. João 8,10, e endireitando-se Jesus e não vendo mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Isso é muito forte. 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, glória a Deus. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Olhe o poder do conhecimento, o conhecimento liberta, foi Jesus que falou isso, são palavras de Jesus que está registrada em João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a verdade, o conhecimento da verdade liberta a pessoa. Então, o conhecimento é libertador? Sim, o conhecimento é libertador. Foram palavras do Senhor Jesus. Liberta. E o conhecimento da palavra de Deus liberta mais ainda. Agora veja João capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Jesus liberta e liberta mesmo. Jesus liberta e liberta de verdade. Aleluia! Se você crê nisso, você pode dar um glória a Deus, porque vale a pena, porque a palavra de Deus ela tem poder. João capítulo 8, verso 58, disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha aí, Jesus dizendo, eu sou. E quando Jesus fala o eu sou, a gente lembra a relação dele com o Pai. Quando Deus estava se manifestando, se revelando a Moisés, Moisés diz assim, Senhor, o que eu vou dizer para as pessoas quando os judeus eles me perguntarem, quando os hebreus me perguntarem assim, quem foi que te enviou? Qual o nome que eu vou dizer a eles? Aí Deus diz assim, diga para eles, eu sou o que sou. Glória a Deus. Você sabe o que é isso? Isso significa que Deus está dizendo assim, eu sou o que a minha palavra diz que eu sou. Eu sou e não há outro semelhante a mim. Eu sou e antes de mim não há Salvador. Eu sou autoexistente. Eu sou todo-poderoso. Eu sou o Deus que opera milagres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Tornou, pois, capítulo 10, verso 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10, verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, verso 11, ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que coisa poderosa. Capítulo 10, verso 14, eu sou o bom pastor. Ele de novo afirma, eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Irmão, isso é demais. Olha que palavra de Deus para nós, para a igreja, para o povo de Deus, para nós gentios. Jesus dizendo assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem.
Olha o que diz o capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Isso é o que está no capítulo de número 11, versículo 25. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E uma das coisas mais interessantes, que representa a humanidade de Jesus, o sentimento de Jesus, a sensibilidade de Jesus, está em João capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. Olha que coisa fantástica. São passagens imprescindíveis. Jesus chorou. João 11:35. Que coisa poderosa. Agora o conteúdo do livro. O verbo de Deus encarnado. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João chama Cristo de o verbo. E para seus primeiros ouvintes, o significado era especial. A igreja estava sendo atacada por um pensamento filosófico que havia entrado em seu seio e tomado roupagem cristãs, isto é, o gnosticismo. Nós citamos lá no início. O que pensavam os gnósticos? O gnosticismo quer dizer conhecimento. Eles pregavam um conhecimento especial de um ser espiritual, toda a matéria era má, o Deus do Antigo Testamento era mau, visto que criou o mundo material, uma prisão das almas. Jesus não veio para representar esse Deus, mas outro que criou a verdadeira realidade, o mundo espiritual. Isso é o que os gnósticos pensavam. Eles também afirmavam, e pensavam que Jesus não veio em carne e osso, era como se fosse um fantasma. Essa doutrina passou a ser chamada de docetismo. Ainda o que eles pensavam, os gnósticos, João escreveu que o verbo se fez carne. Ele era de carne, ele habitou em nosso meio. Ele escreveu ainda, Jesus foi visto com os olhos e apalpado com as mãos. Só é de Deus o Espírito que confessa que Jesus veio em carne. Muitos enganadores têm surgido no meio e tais enganadores dizem que Jesus não veio em carne. Ao apresentar a divindade de Jesus, tinham cuidado para que esta não ofuscasse a sua humanidade e isso servisse ainda mais aos gnósticos que estavam a invadir a igreja primitiva. Jesus e a samaritana, a quebra de paradigmas. O Senhor Jesus quebrou paradigmas, que são os modelos, diálogo com a mulher, havia um preconceito social. Segundo, o contato com uma samaritana, preconceito religioso. E terceiro, pediu que chamasse o marido, preconceito moral. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o Rei de Israel, quem vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Isso está em João capítulo 12, versículos 12 a 16. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém tem algumas coisas para serem destacadas. Jesus entra em Jerusalém, aclamado como filho de Davi e profeta. Era o ápice da expectativa de um Cristo político. E aqui tem uma coisa interessante. Aqui tem uma coisa muito interessante. Os judeus esperavam exatamente esse Jesus. Um Jesus político, um Jesus que viesse resolver a questão em que os judeus eles se encontravam. Por quê? Roma estava dominando o mundo. Roma era o império mundial naquela época. Então, como nós estudamos no início dos evangelhos, nós vimos que o contexto histórico em que João foi escrito e os evangelhos foram escritos, era um contexto no qual Roma era a governante mundial, vamos dizer assim, o império mundial.
Então, todas as outras nações tinham que pagar impostos para Roma. E isso era extremamente ruim, isso atrasava todas as perspectivas de Israel, do povo de Israel, era uma coisa que incomodava muito, eles mandavam matar, havia muita injustiça, o romano tinha um bocado de isenções, sendo que os outros povos, né, não tinham esses benefícios, esses privilégios. Era assim um momento extremamente difícil para o povo de Israel, sem dúvida alguma, sem nenhum clichê aí, realmente o povo de Israel estava sofrendo muito. Nem os discípulos entendiam perfeitamente o plano e o papel de Jesus. Havia essa dificuldade. Ele foi recebido como rei, não como o rei. O erro foi tentar adaptar o plano de Deus à própria vontade. Os judeus esperavam um Messias político e aclamaram a Cristo como tal. E após a sua morte, eles ainda estavam esperando a redenção política de Israel. Olha o que diz Lucas 24, 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Essa era uma expectativa que os judeus tinham, achando que Jesus seria esse Salvador, aquele que iria, evidentemente, livrar o povo de Israel do jugo de Roma. E quando eles percebem e veem Jesus ali morrendo, que muitos tinham essa esperança, eles dizem isso, né? E já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam, evidentemente, equivocados, porque o papel de Jesus era no sentido espiritual. Haverá, sim, um momento em que Cristo virá para Israel como rei, com exército, para vencer, para tirar o jugo? Sim, haverá, mas isso chegará na segunda vinda de Cristo para o povo de Israel. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhes. Aqui em Atos capítulo 1, verso 6, vocês têm o contexto em que os discípulos também estavam envolvidos dentro deste contexto. Olha o que os discípulos perguntam para Jesus na última reunião ministerial, que é Atos capítulo 1, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos capítulo 1, verso 6. Né? Os próprios discípulos estavam perguntando a Jesus quando é que isso iria evidentemente acontecer. Jesus, o exemplo de renúncia. João capítulo 13, versículo de 1 a 17. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 15. A vida cristã é uma vida de renúncia. A saber, só começa quando você morre. Você tem que morrer para o mundo. Não tem como, né? Isso é um requisito para o cristão ele poder assim estar inserido nisso, que Jesus fala isso, ele fala sobre renúncia em João, ele fala nos outros evangelhos, os outros evangelhos registraram essa fala de Jesus, e João, por sua vez, evidentemente, fez isso. Agora, ao lavar os pés dos discípulos, enquanto uns estavam preocupados se um dia se assentaria à sua direita ou à sua esquerda do Mestre, Jesus se põe como servo. Isso é muito interessante, irmão. Muita gente hoje só quer ser servido, mas não quer servir. E olha que interessante, Jesus veio, nos serviu, e ele nos serviu, e hoje nós estamos servindo a ele. Para ser servido, você primeiro precisa servir. Muita gente quer ser líder, ser grande, mas não quer ajudar o ministério de outras pessoas. Aqui Jesus nos dá o exemplo de renúncia. Você hoje está servindo, amanhã pessoas irão servir a você. Se hoje você está ajudando alguém, amanhã as pessoas vão te ajudar também. O exemplo de Jesus é muito forte. Eu estou lavando os pés de vocês, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus queria que os discípulos lavassem os pés de um ao outro. É claro, Jesus usa uma figura interessante aí, que é a questão do serviço. Os milagres de Jesus no Evangelho de João. Água transformada em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, o paralítico do tanque de Betesda, primeira multiplicação dos pães e peixes,
andando sobre o mar, o cego de nascença, ressurreição de Lázaro e outra pesca maravilhosa. Os últimos momentos de Cristo. Estamos chegando à conclusão do estudo, mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? João 18:11. Uma grande evidência que o Senhor se entregou para ser morto por nossos pecados, tinha por poder para dar a sua vida e tomá-la de volta, se ele assim quisesse. E se ele não quisesse, ninguém poderia tê-lo feito morrer. Isso está em João de forma clara. Ele diz assim: eu estou dando a minha vida, eu que estou dando. No momento em que o prenderam, pôs a responder: sou eu. Todos caem por terra. Veja o poder de Jesus, né? Ele disse: olha, quem é Jesus aqui? Ele disse: sou eu. Aí eles caíram por terra. O poder de Jesus era muito grande. Cristo sofreu por amor e não por obrigação. João 18:31, nós temos o início do julgamento de Jesus, né? Fatos sobre o julgamento de Jesus. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Cristo condenado à morte de cruz. João 19, versículos 14 a 16. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso está em Filipenses capítulo 2, verso 8. A morte em uma cruz era tão humilhante que um cidadão romano nunca poderia ser crucificado. Olha o que diz a Bíblia de Estudo sobre a morte. No açoitamento romano, a Bíblia de Estudo Pentecostal, no aceitamento romano, a vítima era despida e presa a uma coluna, ou então curvava-se sobre um tronco com as mãos atadas nele. O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira, no qual estava presa várias tiras de couro com pequenos pedaços de ferro ou osso preso nas pontas. Os golpes eram aplicados às costas da vítima por 2 algozes, um a cada lado. Os cortes eram tão profundos que apareciam as veias, as artérias e às vezes até certos órgãos internos. Muitas vezes a vítima morria durante o açoitamento ou o que chamam de flagelação. A flagelação era uma tortura pavorosa. O fato de Jesus não poder levar a cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento resultante de seu castigo. Além do sofrimento emocional, o sacrifício de Cristo tinha um peso enorme para a satisfação da justiça divina, pois ele pagou o preço dos pecados da humanidade no passado, em seu presente, e ainda teve que deixar créditos para o futuro, que seríamos nós que hoje aceitamos a Cristo. Esse comentário está extraído da Bíblia de Estudo Pentecostal, página 1448, da CPAD, Rio de Janeiro, 1998. A ressurreição de Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. João, capítulo 20, versículo 1. A doutrina da ressurreição é fundamental para o cristianismo. Repare o que diz Paulo sobre isso em 1 Coríntios, versículo 15. E assim nós finalizamos aqui, amados irmãos, o nosso querido estudo sobre os evangelhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Estamos, pois, aqui de volta. É muito bom estar concluindo esse tópico, né? Estudamos, portanto, o Evangelho de Mateus, que escreveu para os judeus. Estudamos o Evangelho de Marcos, que estão no primeiro vídeo. E agora estamos concluindo o estudo de Lucas e de João, né? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que este vídeo tenha servido para ajudar
no seu conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu quero pedir a você que, por gentileza, esteja se inscrevendo no nosso canal, né? Esse canal do YouTube, ele serve para a gente estar compartilhando a palavra de Deus, e os irmãos deixem, quando você se inscrever, você clica também no sininho. Aquele sininho é exatamente para que você possa estar atento aos novos conteúdos, né? Geralmente eu publico os comentários, né? Publico também os estudos bíblicos, né? E também nós vamos iniciar uma série maravilhosa sobre curiosidades bíblicas. Eu vou criando playlist, eu vou pegar cada livro da Bíblia e vou trazer curiosidades bíblicas para que você esteja a par. E eu vou disponibilizar esse material no nosso canal, e eu peço que você divulgue, você compartilhe, você assista lá no seu YouTube e você compartilhe para os seus grupos, para que as pessoas se inscrevam também e a gente possa ter uma audiência muito boa, e assim a gente estará compartilhando a palavra. Você também está abençoando no momento em que nós precisamos estar mais conscientes da palavra de Deus, mais voltados, mais alicerçados no ensino da palavra de Deus. Foi muito bom estar com você, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui o pastor Carlos Pereira, e eu estou feliz por mais uma vez estamos aqui na continuidade do nosso curso. Vamos agora para o Evangelho de Lucas. Estamos continuando, né, a nossa aula, e agora vamos para o Evangelho de Lucas. Glória ao nome de Jesus. Vamos, nesse momento, estarmos aprendendo mais do Senhor, mais aprendendo sobre os Evangelhos, e eu tenho certeza que será de grande bênçãos para todos nós. Vem comigo e vamos continuar estudando a palavra do nosso Deus, porque é muito bom conhecer a palavra de Deus. Vamos lá? Evangelho de Lucas. Vamos continuar. O Evangelho de Lucas, nós temos o terceiro ser vivente, que é aquele comentário que fizemos fazendo uma comparação, o porquê dos 4 evangelhos. Assim nós finalizamos aqui, amados irmãos, o nosso querido estudo sobre os evangelhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Estamos, pois, aqui de volta. É muito bom estar concluindo esse tópico, né? Estudamos, portanto, o Evangelho de Mateus, que escreveu para os judeus. Estudamos o Evangelho de Marcos, que estão no primeiro vídeo, e agora estamos concluindo o estudo de Lucas e de João, né? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que este vídeo tenha servido para ajudar no seu conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu quero pedir a você que, por gentileza, esteja se inscrevendo no nosso canal, né? Esse canal do YouTube, ele serve para a gente estar compartilhando a palavra de Deus, e os irmãos deixem, quando você se inscrever, você clica também no sininho. Aquele sininho é exatamente para que você possa estar atento aos novos conteúdos, né? Geralmente eu publico os comentários, né? Publico também os estudos bíblicos, né? E também nós vamos iniciar uma série maravilhosa sobre curiosidades bíblicas. Eu vou criando playlist, eu vou pegar cada livro da Bíblia e vou trazer curiosidades bíblicas para que você esteja a par. E eu vou disponibilizar esse material no nosso canal, e eu peço que você divulgue, você compartilhe, você assista lá no seu YouTube e você compartilhe para os seus grupos, para que as pessoas se inscrevam também e a gente possa ter uma audiência muito boa, e assim a gente estará compartilhando a palavra. Você também está abençoando no momento em que nós precisamos estar mais conscientes da palavra de Deus, mais voltados, mais alicerçados no ensino da palavra de Deus. Foi muito bom estar com você, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus.